Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, jovens plugados no amor de Cristo. Esse é um espaço destinado a perguntas e respostas da juventude. Nós chamamos esse quadro de WhatsApp. E no dia de hoje nós iremos responder algumas perguntas de alguns jovens com dúvidas, questionamentos sobre a Bíblia, sobre a fé. Enfim, esse é um espaço onde você, jovem, vai ter voz para tirar suas dúvidas e esclarecer os seus grilos de fé. E eu vou estar aqui humildemente tentando responder essas perguntas com base na palavra de Deus, ok? Vamos lá, então vamos responder a nossa primeira pergunta de hoje. Silvio, minha assistente, muito obrigado, Silvio. De nada, pastor. Quem pergunta é o cubo de gelo da terra gelada. Vamos ver qual que é a pergunta do nosso amigo, nosso jovem aqui. Essa pergunta é aquela típica pergunta que a pessoa faz, mas ela já sabe a resposta, sabe? Mas ela quer que o pastor confirme, quer que abrace a ideia dela. Então vamos lá, ó. A pergunta dela é a seguinte: conheci uma pessoa na facul, não é cristã, mas essa pessoa é muito bonita, tranquila, inteligente, é de boa família, é um menino do bem. E se eu arriscar iniciar um namoro e depois tentar levá-la para a igreja? Bom, então como eu já disse, essa é a típica pergunta que a pessoa faz, mas ela quer ouvir uma resposta que agrade a ela. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. É muito claro, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, a partir do versículo 14, eu vou ler porque o texto é muito claro. Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei com eles, serei o seu Deus e eles serão o meu Deus. Esse texto deixa muito claro que Deus não se agrada no chamado jugo desigual. O que é o jugo desigual? O jugo desigual é quando duas pessoas com objetivos diferentes se unem numa sociedade. É importante destacar aqui que nós estamos falando de namoro. O namoro é uma preparação para o momento mais importante, mais singular, mais especial da sua vida, que vai ser o seu casamento. Vai ser um dia que vai marcar o resto da sua vida, onde você vai se unir com uma pessoa para vocês dividirem a vida. É alguém que você vai viver para o resto dos seus dias. E aí eu quero destacar uma palavra que ela usou aqui na pergunta dela, ou ele usou na pergunta dele: arriscar. Namoro, nós não podemos arriscar. E para não arriscar de errar e sofrer as consequências disso para o resto da nossa vida, nós precisamos depositar isso nas mãos do Senhor. O jugo desigual nada mais é do que, vamos imaginar o seguinte: a tua vida, os teus sonhos, os teus objetivos, aquilo que você almeja de Deus, está tudo dentro de uma carruagem. E você é um cavalo que vai conduzir essa carruagem até o alvo, que é Jesus Cristo. É a vida eterna, é uma vida com Deus. Você é um cavalo selvagem, forte, você quer correr, você quer chegar lá naquele alvo. Se você colocar também para puxar a carruagem com você um outro animal diferente de você, empacado, que não tem a mesma força para puxar, o que vai acontecer? Essa carruagem ela vai se destruir, ela vai se despedaçar, as coisas vão cair no chão e vão ficar pelo caminho. Por quê? Porque você se prendeu a uma pessoa que não tem os mesmos objetivos que você. Por isso, eu digo para você o seguinte: você de repente está carente, disse: olha, mas ele é tão bonitinho, ele é tão lindo. Será que essa pessoa realmente é tudo isso? Bom, a primeira coisa que você tem que buscar nessa pessoa é olhar se ela é uma serva de Deus, um servo de Deus, se ela tem os atributos de Deus ali, se ela é uma pessoa que tem o caráter de Cristo formado na vida dela, não se ela é bonitinho, se ela é legal, se ela é de boa família, porque o coração do homem é enganoso, a palavra de Deus diz, e você pode se iludir achando que é bonitinho, que é bonitinha, mas na verdade não é nada daquilo. E aí você pode sofrer as consequências disso. E para não errar, para não sofrer as consequências, obedeça à palavra de Deus. Você pode tentar talvez trazer essa pessoa para a igreja e dizer assim: ah, mas olha só, ele está vindo na igreja comigo. Mas a minha pergunta é: será que ele está vindo na igreja por causa de Cristo, ou será que ele está vindo na igreja por causa de você? Essa é uma pergunta que você nunca vai ter resposta.
E se a resposta for ele veio para a igreja por sua causa, você vai colher os frutos amargos e tristes disso para o resto da sua vida. Por isso, espere em Deus, confie em Deus. Ele vai preparar uma pessoa especial, um servo, uma serva de Deus, para você dividir a vida, para você se unir pelos laços sagrados do matrimônio. Esse momento tão especial e tão importante da nossa vida, nós não podemos arriscar. Beleza? Ok. Eu respondo agora a uma segunda pergunta que foi enviada para nós. Obrigado, Silvia. Não tem por onde ir. Quem pergunta é a Maria Saltada de São José do Tiroteio. Ela pergunta o seguinte, vamos abrir aqui a cartinha dela, né? Da nossa jovem que tem uma dúvida. Vamos lá. Agora nesse momento nós vamos então falar sobre caras maus. Nós vamos falar sobre caras maus, uma situação meio complicada aqui. Uma pergunta que muita gente já fez, e eu já ouvi essa pergunta de muitas pessoas. A pergunta é o seguinte: podemos considerar Judas culpado de traição, mesmo sabendo que era necessário um traidor para o cumprimento do plano da salvação através da crucificação de Jesus? Essa pergunta é uma pergunta que bem recorrente, muita gente faz, e eu vejo com uma resposta muito simples. Bom, primeiro ela pergunta assim: Judas é culpado da traição? Eu entendo que sim, ele é culpado da traição. Judas, nós sabemos que Deus tinha um propósito de salvar a humanidade através do seu Filho Jesus, dele morrer na cruz. Esse era o propósito de Deus. Mas é fato que Judas, quando a gente olha para esse personagem bíblico Judas, a gente percebe que ele era um discípulo já meio que ele tinha alguns problemas no caráter. Então sempre que Jesus ele ensinava, ele cumpriu o seu ministério, Judas ele tinha um papel que nós podemos dizer assim, de tesoureiro, vamos dizer assim, era o tesoureiro dos apóstolos. E ele era uma pessoa que, num dado momento, quando uma mulher oferta um perfume a Jesus, ele fala: nossa, por que gastar dinheiro com isso? Poderia se ajudar os pobres com isso, mas na verdade a Bíblia revela que a intenção do coração de Judas era o dinheiro. Ele tinha um apego ao dinheiro, e isso ficou comprovado quando ele vende Jesus por 30 moedas. Ele vende Jesus, tudo que ele viveu com Jesus não foi capaz de ensinar a ele que Jesus era o Salvador. O problema de Judas não foi o fato de ele ter traído Jesus. A Bíblia fala em Mateus 27, versículo 3 a 5, o seguinte: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. É importante destacar aqui, tocado de remorso. Judas, quando ele traiu Jesus, ele não foi movido por um sentimento de arrependimento, nada disso. Ele foi tocado de remorso e ele não teve a humildade. Ele poderia ter, ele teria essa possibilidade, como todos nós seres humanos temos, de nos arrependermos quando fazemos algo errado. Ele teve essa oportunidade, assim como Pedro teve, traiu Jesus da mesma forma, negou a Jesus 3 vezes, foi lá e se arrependeu diante do Senhor e declarou o seu amor por Jesus. Judas não. Então, nesse sentido, nós não podemos atribuir a responsabilidade do homem a Deus. Deus tem os seus propósitos infinitos e supremos e excelsos, mas o homem é responsável por suas decisões. Então eu quero agradecer a todos vocês, juventudes, aqueles que escreveram. Eu quero dizer que se você tem alguma dúvida sobre algum tema da fé, algum tema da Bíblia, você pode mandar uma mensagem pelo Facebook do Plugados. O endereço vai aparecer aqui embaixo, eu não vejo nada, mas ele vai aparecer. Você envia a sua dúvida, a sua questão, eu tenho o maior prazer de responder. Eu espero que a gente cresça junto. Valeu, obrigado. Chegamos ao fim de mais um WhatsApp. Até a próxima, Jovens Plugados. Nos vemos no